Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou filho de uma empregada doméstica e de um motorista de ônibus. Sou morador do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Estou vindo até vocês aí para falar um pouco sobre consciência de classe. É a classe social, pessoal, que nos define em vários sentidos e ao mesmo tempo também para nós que somos pobres e portanto pertencemos à mesma classe social. Apesar das diferenças, né, existentes aí no meio dessa grande classe social em que nos encontramos, a gente tem diferenças de religião, diferenças de etnia, enfim, de também local de nascimento, time de futebol. Essas diferenças existem, são claras, têm a sua importância. Mas sem querer menosprezar qualquer movimento ou alguma dessas outras características, é importante a gente salientar que é o seguinte: a questão mais forte para nós, né, que somos de uma classe mais favorecida, é justamente essa condição de pobreza em que a gente nasce, é criado e morre. A importância da classe social é que ela acaba nos unificando, porque a gente acaba passando pelas mesmas experiências ao longo de nossas vidas. Por exemplo, morar na periferia de São Paulo. Todo mundo sabe, todo mundo que é da periferia sabe que quando você fala o bairro onde você mora, em determinados meios, é comum as pessoas torcerem o nariz e tal, fazerem alguma cara, né? Quem é da Zona Sul, como eu aqui, né, sabe muito bem o que é morar da ponte pra cá. Defino como pobre, pessoal, quem ganha de 1 a 10 salários mínimos. Essa definição ela é um pouco mais abrangente do que a que talvez aí alguns de vocês estejam acostumados a ver. Mas é importante definir como de 1 até 10 salários mínimos, porque no atual momento da economia, apesar da crise, muitas pessoas tiveram um aumento de renda que foi significativo nos últimos anos. E isso pode levar a uma falsa impressão de que a pessoa assim mudou, né, de classe, de status, mas a bem da verdade, assim, essas pessoas não deveriam pensar desta maneira. Por que eu digo isso? Porque assim, não é apenas a questão da renda que define a sua classe social. Você tem que ver todo o contexto em que você nasceu, em que você foi criado, em qual foi criado os seus irmãos, seus primos, como seus pais vivem. Então, assim, e muito ainda assim, o quanto você depende de serviços públicos, como educação, saúde, transporte. Então, assim, a gente não deve olhar só para a renda. Ter um salário, né, de um determinado valor por si só não determina a sua classe. Mas é importante essa definição de até 10 mínimos aí, porque, como eu disse, eu tenho visto pessoas que, assim, por estarem ganhando um pouco mais, por às vezes estar aí até perto desse limite aí dos 10 salários mínimos, acham que já não são mais pobres, mas volta e meia elas precisam de serviço público, acabam precisando do hospital público, né? E às vezes não só volta e meia, mas constantemente. Tá? E o que acontece também é o seguinte: com esse aumento de renda, teve até uma redefinição aí de classes sociais, né, com essa criação aí da classe C e tal, que enfim é uma classe média, intermediária, mas a bem da verdade eu chamo isso de pobre com dignidade, na qual eu estou incluído nessa categoria, sabe, assim, de um pobre com dignidade, eu digo, e a imensa maioria dos brasileiros. E dentro dessa definição que eu coloquei aí de até 10 mínimos, vivem 85% da população brasileira. Então 85% da população brasileira pode ser considerada pobre, aí com alguma variação de renda. E qual é o importante dessa classe? Essa classe, pessoal, se ela estiver unida em torno de um objetivo, ela atinge qualquer objetivo. Sabe, nós somos com 85% da população, isso significa 170 milhões de habitantes.
ou em eleitores, a gente vai ter aí também cerca de 85 a 90 milhões de eleitores. Então, assim, se o pobre estiver unido em torno de um objetivo, se ele souber fazer suas escolhas, ele pode muito bem determinar como vai ser o seu futuro. Então, é importante a gente ter essa consciência de classe, saber o meio ao qual a gente pertence, para que a gente possa agir de forma a nos beneficiar e não prejudicando, como vem acontecendo. Quero salientar o seguinte: essa consciência de classe, ela deve ser mais forte do que qualquer coisa, do que qualquer característica que nos separe. Porque o que acontece? Ao longo da história, essas características que nos diferenciam um pouco um do outro, isso vem sendo explorado pela elite para nos manter divididos, e dessa forma a elite consegue nos dominar e atingir os objetivos delas, que é o quê? É manter a gente nessa condição de pobre, porque é somente nos explorando que eles podem manter o conforto deles. Essa é a verdade. Então, assim, a elite, ela tem um mecanismo sistemático de nos manter na condição de pobreza e ao mesmo tempo de nos manter separados para que ela possa nos dominar.